Exatamente que nem o senhor. Eu fico olhando a cena na ceia, na última ceia, o senhor me corrige se eu estiver errado. Mas se Jesus falasse de uma maneira aberta e alto para todos, aquele que põe a mão no prato é o que vai me... Aí o Judas não tinha posto. Ele fala para João, porque João está aqui, no peito dele. Inclusive, se você reparar, o próprio Pedro cochicha com João. Pergunta para ele quem é. A intimidade, pastor. É como se o João tivesse aqui, o João fala assim, quem é, mestre? Aquele que põe a mão no prato. Porque quem deita no peito de Jesus ouve coisas que os outros não ouvem. Exatamente. Tem revelação que os outros não têm. E aí alguns ficam assim, por que ele tem ou não? É só você fazer o que ele está fazendo, né? Porque quanto mais perto você se aproxima do coração do Pai, mais você conhece a vontade do Pai. Coisa. Chora. É isso que eu queria falar com você, porque você é pastor, Sim. empresário, Sim. e missionário. Então, em que momento você percebeu que negócios também pode ser um campo missionário? Tem gente que fala assim, mas como é que você mistura Deus com os seus negócios? Para mim sempre foi muito claro isso. Eu falo, se eu não misturar Deus, eu vou misturar o diabo. Eu tenho que misturar Deus. Ele é meu sócio, majoritário. Agora tem gente que é cristão e tem vergonha, pastor, de se posicionar como cristão. É verdade. Tem vergonha de professar sua fé. Eu respeito todo mundo. Eu estou na minha loja há poucos dias atrás, agora, chegou um camarada lá todo de branco, vestido igual vestido de mulher. Um vestidão assim de branco, cheio de guia para todo lado. Eu olhei para ele, o Espírito Santo falou assim, trata ele muito bem. Eu falei, ô parceiraço, como é que você está? Ô rapaz, deixa eu te dar um abraço, não sei. E levei ele para tomar café, e andei com ele. E ele queria montar num Camaro. Eu falei, monta aí, vou pegar a chave para você dar uma partida. Como é que está a família sua? Esposa, tem menino? Como é que tá os meninos? E fui proseando com ele, e fui conversando. Não toquei no assunto de Jesus, de nada. Conversei de tudo com ele, de carro, de saúde, de família. Ele perguntou de política, que é assunto que eu não gosto, mas conversei também. Na hora que ele estava indo embora, ele chegou na porta da loja, ele olhou para trás e disse assim, uma pergunta. Eu falei, pois não. Ele falou, a maioria dos pastores nem me cumprimenta, por que você me tratou tão bem desse jeito? Eu falei, por causa da sua pergunta agora eu vou te responder, porque Jesus te ama demais, tem uma grande obra na sua vida. As lágrimas desceu. Agora, eu percebo, assim, que você repete muito, né? O Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me disse, Deus falou para mim. O jejum faz isso, né? Faz. O jejum faz a gente ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Sim. Entendeu? Então, não adianta. Quem não se aproxima de Deus terá dificuldade de ouvir o coração de Deus. Sim. Entendeu? Por isso que, talvez, de todos os discípulos, quem mais ouvia o coração de Jesus era João. Porque quanto mais perto você estiver do coração de Jesus, melhor você ouve a sua voz. Cara, continua assim. Eu creio exatamente que nem o senhor. Eu fico olhando a cena na ceia, na última ceia, o senhor me corrige se eu estiver errado. Mas se Jesus falasse de uma maneira aberta e alto para todos, aquele que põe a mão no prato é o que vai me trair. Aí o Judas não tinha posto. Ele fala para João, porque João está aqui, no peito dele. Inclusive, se você reparar, o próprio Pedro cochicha com João. Pergunta para ele quem é. A intimidade, pastor. É como se o João tivesse aqui, o João fala assim, quem é, mestre, que vai pôr? Aquele que põe a mão no prato. Porque quem deita no peito de Jesus ouve coisas que os outros não ouvem. Exatamente. Tem revelação que os outros não têm. E aí alguns ficam assim, por que ele tem ou não? É só você fazer o que ele está fazendo, né? Sim. Porque quanto mais perto você se aproxima do coração do Pai, mais você conhece a vontade do Pai. E Deus, pastor, a sua sabedoria e seus anos de experiência, o senhor vai saber me falar melhor do que eu. Toda vez que eu busquei algo em Deus, não aconteceu na hora que eu estava buscando.
se alguém estiver ouvindo a gente aqui e falar assim, então o caminho para ouvir Deus é fazer um jejum. Eu vou abrir um jejum 10 dias para ouvir Deus. Ele não vai ouvir. Exatamente. Ele não vai ouvir. Só que talvez daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, olhando para um cachorro correndo no quintal, aí ele vai ouvir. Não, aqui ele não está esperando, ele vai ouvir. Exatamente. Porque a resposta de Deus, ela não vem com a busca que a gente tem, né? Eu já fiz propósito com Deus para eu obter resposta de Deus, que veio depois de 1 ano. Exatamente. Quando eu nem lembrava do propósito mais, aquilo aconteceu. Exatamente. Porque às vezes a gente quer ouvir Deus aqui e Deus quer falar aqui. E é um caminho que você vai construindo, né? É. É um caminho que você vai construindo. Isso é maravilhoso. Agora, você, na Uai Veículos, criou uma comunicação que conecta ricos, pobres, jovens, idosos, porque eu vejo crianças ao seu redor lá. Isso aqui é muito importante. Qual é o segredo de você conseguir falar com todos os níveis de idade, de classe social também? Pastor, eu falo que eu sei, uma das coisas que me ajuda é que eu não gosto de falar que eu não sou religioso, porque eu acho que isso já é também um preconceito. Exatamente. Só do cara falar isso, ele já está sendo já. Mas assim, eu tenho liberdade ministerial. Então, um exemplo, chega um senhorzinho lá na minha loja. Por eu ser o fundador da igreja que eu dirijo, pela misericórdia de Deus, e foi direcionamento de um pastor da Assembleia de Deus. E ele usou uma frase que, na época, eu não entendi, doeu demais em mim. Ele falou assim, você não cabe mais na Assembleia de Deus. Ele falou para mim. Ele falou, eu estou te falando isso para te abençoar. Você deve abrir um trabalho com a sua visão. Se você precisar de mim, eu continuo sendo seu pastor, seu amigo, mas a sua missão é maior do que ficar aqui dentro. Se você ficar aqui dentro, daqui 10 anos, você vai ser um evangelista e você não vai conseguir. Ele teve essa sensibilidade. Pastor Reginaldo Ribeiro, presidente do Belém, em Jaboticabal. Dirige muitas igrejas lá. Então, chega um senhorzinho na loja hoje, eu olho para ele e falo assim, que moda que o senhor gosta? Eu gosto de um Tião Carreiro Pardinho, eu chamo o peito junto com ele. O senhor está entendendo? Então, eu não tenho, pastor, dificuldade com nada disso. E isso é uma... Mas você sabe que Jesus fazia assim? Porque Jesus, quando ele chega no poço, lá em Samaria, olha só que interessante, ele quer construir um diálogo, ou começar um diálogo com aquela mulher. A mulher. Entendeu? O que ele pede? Água. Água, João. O que ela foi buscar? Água. Água. E o que ele tinha para oferecer? Água. Você percebe? Jesus começa pelo interesse da pessoa, sim, entendeu? E ele faz essa ligação. Peraí, eu tenho água para oferecer, então eu vou pedir água, entendeu? Mas, na verdade, eu quero dar água para ela. Então, eu acho que... É o meu intuito. Exatamente. Isso é maravilhoso. Entendeu? É o meu intuito. Eu tento, de alguma forma... É claro que se o cara me responder que a moda que gosta é um trem profano, eu não vou cantar. Claro. Mas é tipo assim, o camarada... esses dias que chegou... time você torce, né? Tipo... Corinthians. Você sabia que na Bíblia tem um livro chamado Corinthians? E já vou brincando, e já vou entrando. Então, o que está acontecendo ali na loja hoje, pastor? Pessoas têm sido tocadas por Deus de uma forma diferente. Esses dias chegou um casal lá, eu olhei um senhor de uns 60 e poucos anos, e ele meio, cara fechado, aí o senhor tá bom? Como é que tá? Família do senhor, esposo, tudo bom? Aí a esposa disse, está emocionado. E aí, atendi eles, conversei com ele, tirou uma foto, deu um abraço. Só um momentinho. Alguém aí, traz para mim aqui, pode trazer aqui um copo de água, alguém aí, 2 copos de água. E aí, eu peguei, dei um abraço nele e tal. E aí, pastor, ele pegou e falou assim, a esposa falou assim, depois quero falar com o senhor particular. Eu falei, tá bom. Aí deu um momento que ele ficou no canto lá conversando com o menino meu, ela me chamou e chegou perto de um bebedor d'água, aqueles bebedor de escola de antigamente, que você aperta o botão assim. Essa mulher começou a chorar copiosamente, pastor. Eu falei, senhor, está passando mal, aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, pastor, eu sirvo a Deus há muitos anos
E eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, o quê? Ela falou, meu marido não gostava de crente. Ele não podia ouvir falar nada de Jesus. Se alguém falasse de pastor para ele, era tudo ladrão, vagabundo. E agora, pastor, eu pego ele assistindo os vídeos seus chorando. E domingo ele foi para a igreja comigo. Olha o tamanho da... Isso, para mim, tem valor. Sim. E vocês que estão assistindo aí, prestem atenção. Não é? O pastor Evandro, ele tem uma... Cadê a água? Tá? Não, eu pensei que você estava esperando a gente parar aqui. Não precisa parar, não. Pode continuar. O pastor Evandro, ele tem uma loja de automóvel aqui na cidade de Socorro, com 40 mil habitantes, e simplesmente... Não, pode vir por lá para não dar problema nos fios aqui, tá bom? Pode vir por aqui. E simplesmente ele transformou essa loja numa base missionária. Sim. Isso aqui é bom para que todos saibam. É claro que você não vai transformar... Obrigado, meu amor. Obrigado, você não vai transformar a sua padaria num templo, você não vai transformar a sua ótica num templo, você não vai transformar a sua revenda de carro aí num templo, mas você pode, de forma inteligente, sutil, através da sua atitude, do seu comportamento, derramar amor sobre a vida das pessoas. Olha só, você falou desse caso desse rapaz espírita, sim, que você não disse nada. Nada. Você apenas amou o cara. Sim. E derramou amor sobre a vida dele. E no final ele foi tão constrangido, sim, que ele teve que perguntar. Ele teve que perguntar. E ele foi tocado por Deus de uma forma diferente. Eu acho assim, você não precisa transformar sua padaria, sua ótica, seu supermercado num templo, mas você pode transformar um ambiente. Exatamente. Você pode transformar um ambiente levando Jesus para dentro do ambiente. Porque onde Jesus está, vai acontecer naturalmente. Porque o cristão, essa sensibilidade que você tem tido lá, eu percebo que você está reproduzindo isso, você está modelando os caras seus para fazer o mesmo que eu vejo lá, o pessoal orando, o pessoal dando grito de guerra e tal. Isso é maravilhoso, isso é um discipulado, né? Porque não adianta nada você também se ausentar e mudar as coisas, né? Eu acho que o DNA tem que passar para eles. Claro. Isso é maravilhoso. Agora, veja só, o pastor, ele tem uma sensibilidade que qualquer vendedor pode ter, cristão. Sim. Porque, às vezes, o cara foi comprar algo de você, mas aquilo ali foi apenas uma desculpa que o Espírito Santo usou para levar ele até lá. Até aquele lugar. E quando você tem a sensibilidade, você fala, pô, posso fazer uma oração por você? Às vezes, é muito maior do que a venda, sim, vai ser o que você entregou para ele espiritualmente. Isso é maravilhoso. Deixa eu contar para o senhor. Eu recebi um senhor lá há poucos dias agora e eu não entendi. Na hora que ele entrou dentro da loja, ele estava fumando, pastor. E Deus falou assim, pede para ele fazer uma oração por você. Eu falei, mas o cabra está fumando. Eu estou bem, ué, está tudo certo, não tem nada. O Espírito Santo falou assim, pede para ele fazer uma oração por você. Eu falei, deixa para mim, então, a loja lotada, né? E eu converso com o Espírito Santo, assim, eu acho que os outros acham que eu sou meio doido, né? Eu falei, deixa para mim, então. E aí, coincidiu que ele chegou perto de mim. Eu falei, você tá bom, parceiro? Você falou bom, mas fedor de cigarro. Eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Deus falou comigo um negócio muito lindo a teu favor. Ele falou o quê? Deus mandou você orar por mim, faz uma oração por mim. Pastor, esse cabra caiu num choro. Era um pastor afastado. Meu Deus. Meu Deus. E ele pegou na minha mão e fez uma oração tão linda. Tão linda. Meu tão Deus. Linda, 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 linda. Que talvez a oração que ele fez para você era a pregação que ele precisava ouvir. Entendeu? E ali eu falei, cara, eu não tenho uma palavra para te falar, eu tenho um abraço para te dar. E aí ele terminou de orar, eu dei um abraço nele. Esse cara está indo na loja. De 15 dias, ele anda 150, 200 quilômetros, vai, passa o dia lá na loja comigo. Meu Deus. Passa o dia lá. Vai voltar a então, ser o que era. Então, tem acontecido algumas coisas assim relacionadas a isso, e é o que o senhor falou, eu tenho buscado muito em Deus a sensibilidade de servir a Deus nos meus negócios e não deixar
com que nada tire a presença de Deus dali. Hoje, pastor, chega a gente na minha loja e fala assim, ó, eu quero trocar de carro, eu quero aquele carro e o meu é esse. Tá bom, parceira, senta aí, vamos fazer os números. Não. O senhor é justo. Que coisa. Eu sei que você vai pôr o número certo aí. Ô, pastor, eu tenho a impressão que o próprio Deus está sentado na minha frente quando o caboclo faz isso. Brincadeira. Porque ali ele me coloca em xeque algo que, para mim, é muito valioso. Então, se o senhor assistir meus vídeos, você vai ver eu fechando um negócio lá, um exemplo. Tem um vídeo lá que ele deu milhões de visualização e eu nem sabia que meu menino estava filmando. Eu fechei o preço do carro com um cara em 18 mil e ele queria 20, eu fechei em 19. E na hora que nós fechamos, eu falei, cara, eu sei que se eu apertasse você ia entregar em 18. Ele já começou a chorar. Eu falei, mas Deus mandou pagar os 20 para você. Caramba. Porque é justo e eu vou ganhar dinheiro no carro. E ganhei, pastor. Sim. Então, assim, essas coisas... Foi um menino lá essa semana para descontar um cheque que eu mesmo passei para ele. E eu falei, quanto você vai me dar de desconto? Ele falou, R$1.000. Eu falei, dá 2.000. Ele falou, não, dou 1.000. Eu falei, dá 2.000. Ele falou, não, dou só 1.000. Eu falei, então vou fazer o Pix descontando 2.000. Se você não quiser, você me devolve. E eu fiz o Pix para ele, não descontando nada. E ele não sabia, ficou bravo, rapaz. E ficou resmungando do lado. Eu falei aqui, confere o valor aí. Não, 2.000 não dou de desconto. Eu falei, rapaz, eu não descontei nada, porque é justo, eu ganhei dinheiro no seu carro. Então, quando eu falo não é sobre carros, é sobre pessoas, é porque é.